Fala, gente boa, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está me assistindo, mas quero desejar que seu dia seja uma bênção. Que corra tudo bem com você, que você continue lutando e vencendo todos os dias. Obrigado por decidir ter clicado nesse vídeo, me dá o prazer da sua audiência. Pessoal, é o seguinte, deixa eu conversar com você uma informação que saiu ontem, eu publiquei no meu Instagram, coloquei lá o pessoal e todos ficaram, meu Deus, é verdade, então era só teoria, agora o mundo inteiro está falando sobre isso. Ontem o presidente dos Estados Unidos fez um comentário, né, um comentário oficial, o streamer aí foi transmitido pelo portal oficial da Casa Branca. Bom, e ele falou sobre a chegada da nova ordem. Ele falou claramente, né? A ordem nova mundial está chegando e nós precisamos liderar esse mundo. Eu fiz uma tradução agora, né, do inglês para o português, eu legendei o vídeo. Vou colocar um trechinho para vocês que vocês possam tomar conhecimento e depois eu faço um comentário objetivo sobre isso. O que isso significa? A NON está chegando, eles estão falando agora abertamente? Sim, estão falando abertamente. Eu vou fazer umas ressalvas do ponto de vista técnico, tá? Como geógrafo, especialista em geopolítica, vou comentar com você. Vou citar dados aqui de historiadores, etc. O que isso tem a ver com as coisas que nós comentamos e principalmente com o aspecto bíblico escatológico que eu comento tanto com vocês aqui. Presidente dos Estados Unidos falando abertamente para o mundo que está chegando a ordem nova mundial. Só estou invertendo, tá? Vamos lá então, eu já vou para a tela sem mais delongas. Inclusive, antes de ir para a tela, vou pedir para você se inscrever, deixar o seu joinha e tocar o sininho para todas as notificações, é muito importante. Eu conto com o seu apoio para dar relevância a esse vídeo e também nos apoiar aqui no canal. Vai lá, 3 segundinhos, você deixa o seu joinha, se inscreve e toca o sininho. Muito obrigado, eu te agradeço, foi muito importante. Compartilhe esse conteúdo, tá, pessoal? Assista até o final para você entender tudo. Vamos lá, então? Estou colocando na tela aí agora para você. Bom, você consegue ver aqui, whitehouse.gov. Então, foi uma transmissão oficial do governo dos Estados Unidos. Tá aí o presidente, essa transmissão foi feita no dia de ontem. E, a priori, quem compartilhou, onde eu vi essa informação, esse trecho do pronunciamento do presidente dos Estados Unidos foi no Disclose TV. Eu sempre cito uma fonte de informações assim. Disclose TV. Aconselho vocês a seguirem no Telegram. Tudo que é bom eu indico para vocês. E esse portal, tem site também, é ótimo, você vai gostar, tá? Eles têm quase 1 milhão de pessoas ou mais no canal deles do Telegram. Ok, perfeito. Então, veio em inglês, eu fiz a tradução para vocês, vou soltar lá e a gente vai conversando, beleza? Vamos lá, então. Lembrando, assista o meu comentário no final para você não ficar sem entendimento do que realmente significa isso. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Eu vou pausando e vou comentando, tá? You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. Bom, ele está citando coisas importantes que acontecem de 3 ou 4 gerações, os ciclos. Isso está nos livros, nas análises dos historiadores, geógrafos, etc., nas mudanças, nos ciclos de mudança da sociedade. Lembra que eu comento para vocês sobre os ciclos? Eles começam ali, nesse trecho, nesse corte, falando sobre a economia. Eu acredito na economia global. Por quê? Nós estamos vendo, eu falei para vocês, a guerra entre Rússia e Ucrânia tem a ver com um grande reset. A mudança do mundo como nós conhecemos pelo viés econômico, Fórum Econômico Mundial. Klaus Schwab tem destacado isso daí. Então, o presidente dos Estados Unidos começa falando sobre acredito na economia, eu acredito no mundo, porque o mundo que nós conhecíamos está mudando, tá? Vamos lá. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then we established a liberal world order. Então, o que ele está falando? Entre as guerras, no período de guerras, 1919 e 46, ele está citando as 2 grandes guerras mundiais, a ordem foi estabelecida, a ordem liberal foi estabelecida. O que ele está apresentando? A ordem que se tem hoje no mundo, a hegemonia mundial. E aí todo mundo precisa entender isso, que ele está falando do ponto de vista político, ideológico, econômico, tecnológico. A ordem, muitos podem usar a nova ordem mundial só no aspecto da geopolítica, só.
crua, simples, né? Mas vem junto, vem a reboque, ideologia, tecnologia, padrão cultural, tá? Então isso vem junto. E ele está falando, olha, conversando aqui com os militares dos Estados Unidos, uma reunião de segurança, uma reunião de alta cúpula, e uma liderança militar me falou que entre 19 e 46 estamos falando de uma mudança mundial tão grande, de um número de 60 milhões de pessoas no mundo, né, se for. Isso é um número muito grande, significativo, para estabelecer a ordem liberal. Está falando dos Estados Unidos no topo da ordem mundial. Por isso que o que está acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia, repito, é sobre uma outra ordem de poder no mundo que já foi falado há muito tempo. Continuando então, vamos lá. That hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway. Bom, pessoal, é o seguinte, deixa eu voltar para cá e eu faço alguns comentários para vocês importantes. Bom, seguinte, o que eu vou te pedir? Assista até o final, que é muito importante, tá? Assista esse conteúdo até o final. Antes de comentar o que ele está falando ali, eu quero te fazer um convite. Eu tenho uma comunidade fechada que é o Geopolítica Premium, muito de vocês já conhecem, inclusive com toda essa demanda aí de ilegalidade judicial, de derrubar o Telegram, as pessoas começaram a perceber que realmente tudo é muito frágil no Brasil, né? Então eu tenho a minha comunidade fechada, é o Geopolítica Premium, lá tem aula também. Eu coloquei 3 aulas, 2 são muito importantes para esse vídeo aqui. Primeiro, fazendo a distinção, dando uma aula sobre a história da geografia política. E a outra foi a distinção entre globalização e globalismo. E a terceira foi a história da geopolítica. Muitas pessoas aqui no YouTube, na internet, acham que dominam a geopolítica, mas não sabem distinguir geografia política de geopolítica, globalização de globalismo. Não conhecem a história por trás da própria geopolítica, a ciência que analisa a estratégia dos países propriamente dita. Então é o seguinte, vai para o Geopolítica Premium, se você puder, o link está aqui embaixo, vou colocar como o link de destaque para vocês, vai lá, Geopolítica Premium, faça parte dessa minha comunidade. Ontem eu coloquei um conteúdo, hoje tem conteúdo lá também, meu convite está aqui aberto a você, para você entender, tá? O que é a geopolítica, para você não confundir teoria da conspiração de geopolítica. Tá? E muitas coisas que a geopolítica trabalha, as pessoas dizem que é a teoria da conspiração, estamos aqui diante de um caso desse. Ok, perfeito. O historiador Eric Hobsbawm, ele fala nas suas obras aí um conceito muito interessante, que o século XIX, a definição dele estabelecendo uma timeline do exercício de poder no espaço geográfico, ele fala o seguinte, a hegemonia mundial no decorrer dos anos será da seguinte forma, o século XIX será da Europa, perfeito, foi da Europa, né, que ele escreveu, o século XX será dos Estados Unidos, domínio, hegemonia norte-americana, então quem estará no topo da ordem do pós-guerra, os Estados Unidos, e sim, foi colocado. E aí foram criadas as instituições financeiras, os institutos, a cultura, o cinema, a língua, o dinheiro, entende, gente? Tudo isso faz parte, vem no bojo da hegemonia, da ordem mundial. Perfeito, tá falando. Aí o Biden citou aqui, né, 19 a 46, a ordem foi estabelecida ali. Eu falo para vocês, a criação dos organismos internacionais, FMI, Banco Mundial e etc. Ok. E o Hobsbawm termina dizendo o seguinte, o século XXI será da China. Então vocês verão a dominação da China. Quando a China ingressou no sistema de globalização, que é diferente de globalismo, quando ela entrou na globalização, a China começou a dominar o mercado e há muito tempo os globalistas, no início desse processo de globalização, usaram a China nesse momento. Grande investimento visando, então, lucrar grandes cifras, altas cifras. Só que agora, a China tem um poderio muito grande. Ontem eu comentei com o pessoal que estou preparando uma aula exclusiva para os membros aqui do canal sobre a China vai dominar o mundo em inteligência artificial em 2030. É o vídeo que vai estar para o pessoal que é membro aqui do canal do YouTube. Mas é interessante, eu comentei para o pessoal. Então, gente, quem está no topo da ordem, quem está na hegemonia mundial, no topo, né, na liderança mundial, traz uma imposição ideológica, cultural, linguística, que está dentro do cultural, econômica, tecnológica. Ponto final. Não tem como nós
excluirmos isso. E nesse bojo vem todas as teorias, né, ditas teorias da conspiração, que não são teoria da conspiração, teorias de conspirações, etc. Olha, interessante o que o presidente dos Estados Unidos está dizendo agora, esse final é bem importante. Ele está falando o seguinte, é exatamente o que eu conversei com você agora. Nós vimos uma ordem ser estabelecida, e ele chamou ali de ordem mundial liberal. Ordem mundial liberal. Ele está falando da hegemonia norte-americana. O mundo como nós conhecemos, estabelecido como o mundo judaico-cristão, é isso que vocês estão vendo aí. Estamos presenciando a passagem do bastão de poder no mundo. Muitos estão falando sobre isso, e ele está citando, há uma ordem nova mundial, estou só invertendo, surgindo lá fora, e nós precisamos liderar. Ele está falando do desafio agora que a China, a Rússia, e esse eixo que eu cito para vocês, que é o eixo de Magog, afrontando a ordem estabelecida no pós-guerra. Portanto, a ordem nova mundial estabelecida de 19 para cá, no período entre guerras. Sim, a ordem de poder no mundo, a hegemonia mundial, sempre é estabelecida após um grande conflito. Foi assim, 19 e 46, quando os Estados Unidos assumiram o topo da ordem. Meus amigos, quem está sendo preparado, quem está desafiando o poderio norte-americano barra europeu? Nós estamos falando da cultura ocidental, China, Rússia, e eles estão alinhados com outros países. Inclusive eu mostrei para vocês aqui uma possível terceira grande guerra mundial, como que seria o apoio da Rússia nesse suposto conflito global. Eu coloquei para vocês ali o tal eixo do mal, mostrei para vocês, eu expliquei ali Venezuela, coloquei os países da América do Sul, América Central, coloquei os países da África, coloquei a potência mundial, que é a China, que desafiaria a ordem, junto com a Rússia. Por isso que perder a guerra da Ucrânia para a OTAN e os Estados Unidos significa que a ordem mundial está em jogo. E aí você entende, então, a declaração do presidente dos Estados Unidos. Para concluir, gente, é o seguinte, a NON, ela faz parte da geopolítica, do campo de observação da geopolítica. Mas a geopolítica não é só a NON, existem muitos outros aspectos. Quando na geopolítica, eu, como quem estudou isso, né, na universidade, quando na geopolítica fala sobre essa nova ordem, ou essa ordem nova mundial, estou só trocando com os algoritmos, dessa ordem nova mundial, a gente pode olhar por dois aspectos. O aspecto político, o aspecto geopolítico, friamente. A ordem de poder no mundo, o bastão de poder, a hegemonia mundial vai passar. Então, quando vocês estão vendo um acadêmico, um estadista, ele possivelmente está falando para o público em geral dessa ordem de poder no mundo, do exercício de poder. Exatamente. Só que esse exercício de poder, essa hegemonia mundial, vem com imposições, com mudanças abruptas e profundas na sociedade para impor essa nova ordem, essa nova lógica, essa nova ordem de poder. Esse cetro do mundo, do ponto de vista geopolítico, ele passa de mão, na verdade ele é tomado com um derramamento de sangue, com muito poder, e geralmente é com guerra. E a elite mundial não vai aceitar passar o bastão assim, sem que haja, né, nos ciclos que o próprio presidente dos Estados Unidos citou, de 3 ou 4 gerações, acontecem esses ciclos, não vai aceitar isso de qualquer maneira. Então, entenda, existe uma análise fria, técnica, sobre a ordem de poder no mundo, e que a ordem que nós temos hoje, os Estados Unidos no topo, foi estabelecido no período entre guerras, né, principalmente depois de 46, ponto, está aí. E também uma imposição ideológica, aí surgem as teorias ditas da conspiração. Agora, o que o presidente dos Estados Unidos está falando mostra para a gente que muito do que diziam sobre que era a teoria da conspiração, taxava como ilusório, isso é fictício, isso é bobeira. Não é bobeira, é verdade. Ele falar abertamente é porque não tem como esconder mais. Ele está falando do ponto de vista político, geopolítico, do exercício de poder mesmo, do bastão de poder, da hegemonia mundial, mas está falando sobre todas as outras coisas que vêm no bojo com isso. Perceba que na fala dele ele falou sobre 60 milhões de pessoas que se foram. Lembra das pedras da Geórgia? Tem a ver com isso também. Então as coisas se encaixam. E eu termino o vídeo dizendo para vocês, era conspiração, não é mais, está tudo na cara. Seja analisando do ponto de vista técnico da geopolítica ou pegando aí as observações, as críticas, as denúncias das teorias da conspiração
estão encaixadas, tudo está acontecendo. Eu sei de uma coisa, essa ordem vai passar, uma outra ordem vai surgir, e todas essas mudanças culturais, ideológicas, vêm junto com aspectos escatológicos. Com o tempo, uma era de iniquidade, uma era de grande apostasia, de abandono dos valores judaico-cristãos. Vocês estão vendo o politicamente correto, o cancelamento da cultura cristã, o fim da liberdade, o controle por parte das pessoas, a inteligência artificial controlando a vida, reconhecimento facial e etc. A mudança do dinheiro, então veja, essa ordem, mesmo analisando do ponto de vista geopolítico frio e técnico, você tem que aceitar que essa ordem que está surgindo, ela muda abruptamente a sociedade como nós conhecemos, é sociedade com valores judaico-cristãos. É aí que entra a era da iniquidade que eu falo para vocês, que quando surgir essa ordem nova mundial, vamos estar muito próximos de ver a manifestação de um líder global, que no caso é o anticristo. Estamos observando o surgimento dessas questões. Vamos ficar de olho aqui, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de vocês, espero que vocês tenham entendido. Aconselho ir para o Geopolítica Premium para entender os conceitos das coisas e não se perder nas informações. Obrigado, mais tarde eu volto com mais um vídeo. Tchau, tchau, pessoal!